quando a gente vai mudar a nossa rota? E será que a gente precisa mudar a nossa rota para o próximo ano? É sobre isso, então, que eu queria que vocês abrissem a Bíblia. E eu já peço para a produção colocar lá o slide. Eu vou ligar aqui. A gente vai abrir muito a Bíblia hoje, então já deixa a Bíblia aberta. Todos esses post-its aqui que eu peguei emprestado das minhas filhas são passagens que a gente vai passar hoje pela manhã, tá? A primeira está em Provérbios 16, de 1 a 3. O título aqui desse capítulo na minha Bíblia, que eu dei de presente de Natal para o meu pai, já peguei ela, ele nem usou, coitado. Tudo tem um propósito. O homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno quem tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que é realmente bom, só o Eterno pode avaliar. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. Nós estamos num momento de transição de 2022 para 2023. E aqui a gente tem em Santa Maria uma base aérea, né? Vocês veem seguido aviões passando para lá e para cá. Eu não sei se você sabe, né? Mas um piloto, antes de sair, né? Entrar dentro do avião, ele já tem que ter um plano de voo bem estabelecido. Aonde ele coloca naquele plano de voo, antigamente era uma planilha de papel, hoje já deve ser tudo informatizado, mas ele coloca aonde ele está, aonde ele quer chegar e qual que é o trajeto que ele vai do ponto, né, de destino, do ponto de partida ao ponto de destino. E a minha primeira pergunta para você já traçou o seu plano de voo para 2023? Você sabe aonde você está? Ou às vezes tem pessoas que nem sabem onde estão, né? Não sabem onde estão na sua vida financeira, as contas estão desreguladas, não sabem onde estão na sua vida espiritual, né? Vem na igreja, mas fica meio assim, não sabe onde estão na sua vida familiar. Mas eu creio que você sabe. Mas você sabe já onde você quer chegar em 2023? Quais são os planos, quais são os projetos em cada área da sua vida? Você sabe qual que vai ser a sua melhor versão para 2023? Como assim? A pessoa, você, o de 2022, não é a mesma pessoa que vai ser em 2023. Muitas coisas vão acontecer. E se você não tomar o rumo, né, ajustar aí as velas do seu barco, você vai ficar muitas vezes fora, né, do caminho. Você já escolheu que áreas da vida você quer fortalecer? De repente você precisa fortalecer a sua área espiritual, que todo mundo, né, tem como meta, mas de repente a sua área, não, esse ano eu vou fazer uma promoção no meu trabalho, então eu vou estudar, vou me esforçar mais para eu ser promovido. Ou talvez a sua prioridade seja seus filhos. Não, nesse ano eu vou dar uma atenção melhor para meus filhos, vou ter um tempo de qualidade com eles. Ou de repente os seus planos são em relação à sua saúde. Talvez melhorar aquele problema de saúde que você já tenha, ou evitar problemas futuros, melhorando seu estilo de vida. Você já fez esses planos? Eu daria um tempo para vocês aqui, né? Mas de repente pegue um papel e uma caneta em casa e escreva ali, pelo menos alguns planos, que você realmente vai ter esse plano com Deus para que eles sejam concretizados. De qualquer maneira, eu queria mostrar para vocês quais eram os meus planos quando eu fui embora daqui. Para vocês verem que às vezes os planos não saem muito bem como a gente planeja. Esse aí sou eu, meu pai, minha mãe, Bianca, minha avó, todos eles parecem as mesmos, né? Nesses 18 anos, fora eu, que fiquei com menos cabelo, né, e mais cintura, mas o resto está tudo certo. Meus planos para 2005 eram o seguinte, era de 2004 para 2005. Eu estava já formando em ginecologia aqui no USM, e meu plano era trabalhar no hospital militar, por isso que ali eu já estava, né, botando um pezinho no meu plano. Trabalhar no hospital militar, né, na época chamava HGU, acho que agora é HG alguma coisa, né? Trabalhar com a Josimara meio turno, né, no consultório dela, talvez, né,
se tivesse dado certo, estava até hoje ali na clínica integrada, que chama, né? Esse era o meu plano, e fazer plantão, né? Porque ginecologista sem plantão não é ginecologista. Então, esses eram meus planos para 2005. Por que isso? Minha família estava aqui, né? Minha esposa gostava da cidade, na época eu acho que a mãe dela também estava aqui. Era a igreja que eu tinha crescido, tudo isso que eu falei anteriormente. Então, para mim, estava tudo certo. Estava tudo certo. Mas, pelo que eu falei, não foi bem isso que aconteceu. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da mensagem de hoje. Muitas vezes, quando a gente vê as pessoas prontas, né? Nossa, né? Fulano de tal é o cara. As pessoas não veem muitas vezes todo o esforço que ela teve para chegar até lá. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5. O planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Em outras versões diz que o plano do diligente, né? Os planos do diligente têm de abundância. Por isso que é importante, meus amigos, a gente planejar. Muitas vezes a gente perde muito pouco tempo, às vezes planejando, e depois quebra a cabeça tentando resolver as coisas que você não planejou. A Bíblia está falando para você que esse momento agora, para 2023, é de planejamento. Não é à toa que você precisa realmente fazer seus planos, porque depois você chega para Deus, lá diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Mas se você não tem os planos, que resposta você vai querer do Senhor se você não tem plano nenhum? Às vezes a gente vê, como falei, pessoas que lá no auge, né, da corrida, no auge da sua carreira, e a gente vê aí grandes atletas, né, que são os melhores exemplos disso. Muitas vezes a gente vê as pessoas lá naquela competição, seja uma Olimpíada, seja uma Copa, e daí vê eles como, né, não, como é que ele não faz isso? Né? E muitas vezes a gente esquece o tanto que essa pessoa, ela se programou, se planejou e se esforçou para ter lá. Eu gosto de algumas frases desse que talvez seja um dos maiores técnicos que já tiveram aqui no Brasil, né? Eu vou ler aqui que o olho já não enxerga tão longe. Bernardinho, né, fala que a distância entre o sonho e a realidade chama-se o quê? Disciplina. Ele também diz que a vontade de se preparar tem que ser a maior do que a vontade de vencer. Vencer será uma consequência da boa preparação. E quando a gente vê o Bernardinho falando isso, a gente fica, nossa, foi o Bernardinho que falou. Mas a gente viu aqui que Salomão já disse isso há muito tempo atrás. Na Bíblia também nós temos vários heróis, vários atletas, né? Várias pessoas que se destacaram na carreira. Nós poderíamos aqui falar do pai da fé, que foi Abraão. Daquele que tinha uma grande missão de fazer uma coisa que nunca ninguém tinha visto, que era fazer um grande barco. Quem era? Abraão, o Noé, né? E aquela pessoa que foi a mais sábia que já existiu, Salomão. Mas eu queria falar hoje de um outro herói da fé para vocês. E para isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Samuel 16, 17 a 18. Aqui conta uma história de um rei que estava atormentado. E talvez naquela época não tinha terapia, não tinha antidepressivo, não tinha, né, as coisas que se tem hoje no mundo moderno. E o que acalmava aquele rei da sua ansiedade e da sua depressão era a música. E ele queria alguém que, né, já tinha um músico lá, não está funcionando, eu quero alguém que toque realmente bem. E daí ele perguntou para os seus imediatos ali, lá em 1 Samuel 16, 17 e 18. Saul disse a eles: vão, encontrem alguém que seja bom tocador de harpa e tragam-no aqui.
Um dos jovens disse, né, um daqueles que estavam ali com ele: conheço alguém assim. Olha só, né? Saul pediu um bom tocador de harpa. E o cara, conheço. Quem era esse? Só que não era um cara só tocador de harpa. Olha só o currículo dessa pessoa. Eu mesmo vi tocar. Então ele não ouviu de alguém. Ele viu, né? O filho de Jessé de Belém é um excelente músico. Ele também é corajoso, maduro, fala bem, tem boa aparência e o Eterno está com ele. Que currículo esse, né? Eu fico pensando assim, em relação às... Não sei se vocês viram, minhas filhas são adolescentes, né? Então, se algum menino aí quiser se aproximar, né? Esse aqui é os quesitos, né? Que eu vou seguir. Olha só, né? Corajoso, maduro, fala bem, tem boa aparência e o Eterno está com ele. Então, aí tá os requisitos fundamentais para chegar perto da lar da Sofia. Então, esse era Davi. Davi, ele aqui era antes do Davi do Golias. Aqui foi pouco antes. Ele já entrava, né, no palácio, já tocava. Às vezes a gente pensa que Davi foi alguém que surgiu do nada. Não, ele já tinha esse currículo. Ele também se destacou, né, tanto artisticamente quanto em guerras, né? Ele matou Golias, depois ele foi chamado para ficar ali junto com o rei. Ele era um dos generais de Saul e ele teve tanto sucesso na carreira militar dele que Saul começou a ficar com ciúmes de Davi. Poxa, né? Tô criando uma cobra para me picar. Ele quer tomar meu trono. E aquele sentimento triste de angústia e de medo e de inveja de Saul começou a causar no coração dele a vontade de se livrar de Davi. E por várias vezes ele tentou fazer isso. E por pelo menos 2 vezes, Davi teve a oportunidade de dar o troco. Uma, né? Não vou contar os detalhes da coisa, mas ele estava lá sentado, olhando para o nada, o Saul, meditando. Davi foi lá e cortou um pedaço do manto e depois, podia ter feito isso contigo. E Saul se arrependia, né? Mas depois voltava a perseguir Davi de novo e ficou naquilo até que chega o momento que Davi, ele teve um plano. E esse plano está lá em 1 Samuel 27, de 1 a 7. Davi pensou, tá? Isso aí é um pensamento de Davi, um planejamento dele. Uma hora dessas, Saul vai conseguir me capturar. Melhor eu fugir para a terra dos filisteus, ele vai me considerar uma causa perdida e desistirá de me perseguir por todos os cantos de Israel, porque estarei fora do seu alcance para sempre. Davi partiu com seus 600 homens e foi recorrer a Aquis, filho de Moaque, rei de Gate. Eles se estabeleceram em Gate sob a proteção de Aquis. Cada um deles levou sua família, Davi levou suas 2 esposas, Jezreel e Abigail. Quando Saul recebeu a notícia que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de persegui-lo. Tinha dado certo. Olha que plano. Já que Saul está me perseguindo, aonde eu vou aqui no território de Israel, ele pega um exército, vai atrás de mim, vou fazer o seguinte, eu vou me esconder lá nos inimigos de Israel. Vou ficar quietinho na minha, e daí Saul, para passar e perseguir ele, eu vou ter que enfrentar os filisteus, então deixa ele para lá. E realmente, esse plano deu certo. E quem na vida, né, não quer paz e sossego? Não, quero ficar no meu canto com a minha família, ver meus filhos crescerem, deixa eu quietinho aqui, não importa para onde eu vou. Só que o que Davi não se lembrou nesse momento foi qual era o propósito que Deus tinha dado para ele quando ele era ainda lá criança, onde Samuel o ungiu para ser o quê? Para ser o próximo rei de Israel. Davi também esqueceu que, por mais que você tenha, né, forças, né, um caráter, o ambiente onde você está
também influencia. As pessoas com quem você anda. Tem estudos que dizem até os seus vizinhos te influenciam. Você é a soma, já não viram esse ditado? Que você é a soma, né? A média das 5 pessoas com quem você convive. Isso são dados científicos, não é sabedoria popular. E Davi se esqueceu disso, que o ambiente é importante. E mais importante que o ambiente era o propósito com que Deus já tinha colocado ele. Só que quando a gente não segue o propósito e não segue aquilo que a gente nasceu para ser, que Deus colocou no nosso coração, as coisas começam a dar erradas. Ele esqueceu quais eram os seus valores. Porque olha só o que aconteceu mais adiante. Samuel 28, de 1 a 2. Naquele tempo, então, Davi chegou, foi lá, né, para a cidade de Ziclag, e ele daqui conta que naquele tempo os filisteus convocaram o exército para lutar contra Israel. Aquis, que era o rei, disse a Davi: você, Davi, né, e seus homens sairão à guerra com as minhas tropas. Davi respondeu: poxa, olha, Davi era general do povo de Israel, ungido para ser rei de Israel. Ele fugiu, foi para Ziclag com os filisteus. Agora o rei dos filisteus chama: Davi, já que você está aqui, e todo mundo sabia da fama de Davi, agora você vai lutar conosco contra Israel. Que situação. E Davi ia dizer o quê? Se ele diz que não, ele é covarde em os filisteus, e daí ele vai morrer pela mão dos filisteus. Se ele diz que sim, ele vai contra o que Deus chamou para ele ser, totalmente contra. Ele vai lutar contra o povo de Deus que era para ele defender. E Davi não tem outra resposta nesse momento. Ele diz: tá bem. E daí ele se faz, né? Você vai ver, rei, o que eu vou ser capaz de fazer. Só que no coração de Davi, aquilo angustiou muito. Porque quando seus objetivos vão contra os seus valores, os planos fracassam. E era isso que estava acontecendo. Quais eram os valores de Davi? Provavelmente Deus era um valor para ele. Honestidade, lealdade, família, amizade, bravura. E tudo a gente viu isso na história anterior dele. E agora ele vai ter que lutar contra aquilo que ele foi determinado a ser. E eu pergunto para vocês hoje: quais são os valores de vocês? Você tem isso bem claro? Se eu te perguntar agora, qual é a coisa mais importante da sua vida? O que você vai dizer? Vai dizer Deus? Vai dizer que é a sua família? Vai dizer que honestidade é um valor importante para você? E eu te digo que muitas vezes não é o que você fala nem acha que você faz, é aquilo que realmente você faz no seu dia a dia. Você tem vivido de acordo com esses valores que você tem como método? Ou principalmente, seus objetivos para 2023 estão de acordo com esses valores? Estão de acordo com o plano de Deus? Estão de acordo com a sua família? Isso, você vai levar a sua família junto nesse plano? Muitas pessoas, em vez de consultar a Deus, preferem seguir os seus próprios caminhos. E daí, quais são as coisas que mais movem em sua vida, né? O que move seu coração? E muitos de vocês podem falar sobre tudo isso. E muitas vezes, quando a gente vai contra os nossos valores, aquilo que, por exemplo, um pai de família pensa: não, meu objetivo para 2023 é ganhar dinheiro. Eu preciso, e é um motivo justo, né? Você é o provedor da sua casa, eu tenho que realmente, né, prover, dar uma segurança financeira para minha família. Mas quando você não está de acordo com esses valores, aquilo muitas vezes separa
aquele valor que a sua família, que você colocou como coisa principal? Será que é esse mesmo objetivo? E às vezes em relação à sua saúde, você sabe, não, saúde, meu corpo é o templo do Espírito Santo, saúde para mim é fundamental. Mas será que as escolhas, aquilo que você está fazendo, tendo escolhas erradas, muitas vezes fazendo procedimentos desnecessários para ter aquele corpo perfeito, ao invés de ter boas escolhas? O que tem realmente levado você a fazer o que você tem feito? E principalmente para esse ano, a gente está no dia 31 de dezembro, é o momento de reflexão para o próximo ano. E o que aconteceu? Ficou curioso para saber, será que Davi foi ou não foi à guerra? O que vai acontecer? Vamos lá, Samuel 29, de 9 a 11. Aquis respondeu: na minha opinião, você é boa gente, é como um anjo de Deus. E, poxa, e Davi deve ter, poxa, um anjo de Deus indo lutar contra o povo de Deus, né? Mas os comandantes filisteus estão irredutíveis, disse. Eles disseram, ele não pode ir para a guerra conosco. Naquele momento, quando o rei Aquis disse que Davi ia com ele, os outros generais ali, que história é essa? Davi não é o Davi que matava dezenas de milhares, que está aqui conosco, e se durante a guerra ele se bandeia para o Saul de novo, o que vai acontecer com a gente? Então, os generais dos filisteus disseram, olha, não, rei, pode mandar Davi embora, ele não vai nem com a gente nem com eles, manda ele de volta lá para a cidade dele. Imagina a expressão de alívio de Davi, né? Ufa, não vou precisar de estar em nenhum lado, eu vou realmente para casa descansar. Imagina você convocado para a guerra, ia ser a guarda pessoal do rei e de repente, não, Davi pode ir para casa descansar. Então naquela hora Davi teve um alívio, né? E os alívios às vezes dessa vida são momentâneos. Quando a gente pensa que resolveu um problema, outra coisa pior acontece. Não sei se já aconteceu isso contigo. De repente você estava lá com uma dívida, né? Conseguiu um dinheiro, quando resolveu aquele problema parece que puff, teve um outro maior ainda que você teve que enfrentar. A vida é assim. Muitas vezes a nossa vida, ela é de altos e baixos. Por que eu falo isso? Porque seguindo aqui esse verso 30, diz assim: 3 dias depois, então 3 dias de viagem, né? Davi está dispensado, pode ir para casa. 3 dias de viagem. Davi e seus homens chegaram de volta a Ziclague e viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e o Neguebe. Ziclague tinha sido incendiada, as mulheres e os jovens e os velhos tinham sido feitos prisioneiros. Não mataram ninguém, mas levaram o povo como se fosse um rebanho. Davi e seus homens encontraram a cidade destruída. Suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados prisioneiros. Davi e seus homens choraram incontrolavelmente até esgotar as suas forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoá e Abigail, também foram levadas prisioneiras com os demais. De repente, Davi percebeu que estava em apuros, pois os homens, os seus companheiros, né, os 600, ressentidos com a perda de suas mulheres, falavam em apedrejá-lo. O alívio de Davi não durou 3 dias. Eu não sei, na vida de vocês, qual foi o momento onde você achou que não tinha mais jeito. Não, nada pode ficar pior que isso. Talvez foi algum problema no seu casamento, talvez foi algum problema de saúde, talvez algum problema financeiro, alguma dívida, algum negócio que não deu certo, onde você pensou, bom, agora já era. Não tem mais solução. Em 2005, esse momento para mim foi esse aqui. Meu plano qual que era? Ser ginecologista no hospital militar. Dividir consultório com a doutora Jocimara. E fazer plantão na cidade.
E naquela convocação, né, os médicos são colocados aqui, quartel que não falta em Cascavel, né? Em Santa Maria, Cascavel, onde eu moro. Quartel que não falta e você vai lá para aquele batalhão lá. Olha, tem certeza? Porque eu sou ginecologista, ou seja, eu atendo mulheres. É para o batalhão mesmo? Sim, você vai para o batalhão. Eu e mais 5. Daí, conversa, não, isso aí é porque lá tem mais vaga, né? Então é até bom que você vá, porque a vaga está garantida. E depois, quando eles verem seu currículo, você vai ser puxado de volta para o hospital. Eu era o único especialista, o resto era tudo recém-formado. Assim. Adivinha quem que ficou no batalhão? Eu. E para mim aquilo, na época foi um desastre, né? Poxa vida, né? Tô aqui vou ficar 1 ano aqui preso, atendendo 400 homens. E o plantão que eu daria de obstetra, na verdade o plantão no hospital era de clínico geral. Ou seja, era tudo menos obstetrícia, porque quando chegava alguma coisa de obstetrícia eu tinha que ligar para o obstetra de plantão. Essa era a regra. Só que, vocês vão ver a história de Davi, o bom do fundo é que só sobe, né? E eu aprendi com a minha família o seguinte, assim, tudo tem um propósito na vida. Aproveita a situação. Aproveitar como? E realmente eu briguei com Deus por alguns períodos naquele momento. Essa situação específica, eu estava 10 dias no campo lá, com essa ambulância. Então eu acho que até hoje tem a marca minha onde eu sentava naquela ambulância lá. Mas foi o ano que eu dei uma virada na minha vida. Foi o ano onde eu estava lá há 10 dias. Não acontece muita coisa, né? Num campo lá, com coisas pequenas. Vou começar a estudar. Foi o ano que eu mais estudei na minha vida. Então tudo que é aquilo que eu não tinha estudado na residência, tudo mais faltou, plantão, não consegui, estudei. Foi o ano que eu mais emagreci na minha vida. Aí, a silhueta da primeira foto já mudou. Eu era obrigado a fazer 2 horas de atividade física por dia. Vamos lá fazer a atividade física que tem que fazer. E foi isso. E uma outra coisa, não sei se vocês têm alguns, entre aspas, tá? Traumas de infância em relação aos pais de vocês, que às vezes sumiam. Assim, nossa, meu pai sumiu 2 meses, não sabia para onde ele foi. Para uma criança de 6 anos, ela não entende isso. Mas naquele ano eu entendi o que meu pai, que também era militar, passou na vida dele. E as renúncias que ele teve que fazer por causa do trabalho, né, em relação a várias coisas. É assim que aconteceu. Que bom, então aquilo eu também, né? Deus me preparou naquele momento, e Deus, na verdade, prepara a gente nesses momentos, né? O pessoal evangélico chama do deserto, né? Prepara a gente no deserto. Mas é uma metáfora interessante. Então foi aquele ano que deu a virada, e naquele ano também, meu plano era ter ficado aqui, como ginecologista e obstetra. Já que eu estudei tanto, quem sabe eu vou estudar um pouco mais ainda. Então, foi ali que eu decidi fazer uma outra especialização, fazer outros cursos e tudo mais. Então, o mesmo aconteceu com Davi. Davi achava que ele estava no fundo do poço, que não tinha mais solução. Os amigos dele queriam fazer o que com ele? Matar. E a partir de agora eu quero dar para vocês 5 passos. Então eram 4 até ontem, mas eu acrescentei 1. O Espírito Santo me falou, não tem mais um que você esqueceu. 5 passos para você ter os objetivos de vocês realizados para 2023. Quem quer isso? Opa, só a sala de cá? Ok. Vamos fazer um estudo aqui. Vocês não vão ver quem que chega e eu faço os objetivos no final. Mas vamos lá, 5 passos bíblicos, tá? Agora que é bíblico. Quem quer saber os 5 passos? Então vamos lá. Para você ter os seus objetivos realizados de acordo com a história de Davi. O primeiro está ali em 1 Samuel, já fica no 30 aí, que agora a gente vai destrinchar esse 30. 30, de 7 até o 8. Ali diz o seguinte, no versículo 6. Davi e seus homens... Mas ele encontrou forças no Eterno, o seu Deus.
e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga o colete sacerdotal para que eu consulte o Eterno. E então Abiatar trouxe o colete a Davi. Viram a diferença aqui? Lá no início do verso 27, Davi tinha planejado, ele tinha feito só o quê? Pensado. Planejou sozinho, da minha cabeça. E agora, Davi fez o quê? Consultou ao Senhor. Eu puxei várias traduções aqui para ver esse ponto da virada. Na nova tradução da linguagem de hoje diz que: mas o Senhor seu Deus lhe deu coragem. Na Bíblia Viva diz: mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. E na nova versão internacional, talvez essa foi a que mais fez sentido para mim, diz o seguinte: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Como que a gente se fortalece em Deus? Eu creio que um dos principais modos que a gente se fortalece em Deus é através de ver como Deus já nos protegeu no passado. Em 1 Samuel 17, 37, vamos voltar um pouquinho, diz o seguinte, e Davi já tinha experimentado isso. Quando foi a história do Golias ali, quando ele foi lá levar os pãezinhos, né, para os irmãos, e ele viu o gigante Golias, aquela função toda que todo mundo conhece, duvidaram dele. Só que Davi, ali diz aqui na minha versão, Davi retrucou. Ele disse o seguinte: sou pastor e cuido das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou urso atacava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu agarrava, torcia o pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso eu farei a mesma coisa com esse filisteu incircunscrito, que você está afrontando o exército de Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará da mão do filisteu. Quantas histórias e experiências com Deus movem o seu coração quando você está em momentos difíceis? Talvez você não lembre de momentos assim, mas pelo menos qual verso bíblico vem à sua mente quando você está em situação onde parece que nada dá certo? Você tem essas preciosas promessas? No culto familiar de vocês não tem aqueles versículos que vem no livrinho assim que você tira muitas vezes para falar? Você tem que ter um cântico no coração, como diz lá, né, a lei dos bravadores, para que nesses momentos você se fortaleça no Senhor e tenha condições de ouvir a voz dele, porque imagina, se você nem confia, como que você vai ouvir? Mas Davi ouviu, e ele pediu então direção no Senhor. Esse foi o primeiro, busque a vontade de Deus. Segundo, tenha foco e mova-se na direção do seu objetivo. Nos versos 9 a 10, ali de Samuel 30, vamos voltar lá. Davi saiu com seus 600 homens, ou seja, ninguém ficou para trás. Imagina, mulher, esposa, tudo, todo mundo ia. Davi saiu com seus 600 homens, chegaram ao ribeiro de Besor e alguns deles resolveram ficar ali. Davi e 400 homens iriam continuar a perseguição,
Mas 200 deles estavam cansados demais para atravessar o ribeiro, por isso não seguiram adiante. Davi tinha foco, objetivo. Por mais que alguns tivessem ficado para trás, e está tudo certo, tinha gente que talvez estava com desidratação, estava desnutrido. Afinal de contas, tinha saído lá 3 dias de viagem, chegaram lá, mal comeram, só choraram, quiseram matar Davi. Era 3 dias assim muito intensos. 200 não aguentaram, mas Davi seguiu adiante. E esses 200, mais adiante, vai dizer que eles também não ficaram ali à toa. Eles ficaram como uma base ali para Davi. Ou seja, eles pegaram o excesso de carga que os outros tinham, ficaram ali guardando, e os outros partiram mais leve ainda. Ou seja, não desista. Vá seguindo o seu foco. Terceiro, fique atento aos sinais na rota. No verso 11 começa a dizer o seguinte, que alguns dos que atravessaram a Besor, o riacho, encontraram um egípcio no campo e o levaram a Davi. Eles deram comida ao homem e ele comeu. Também bebeu água, deram-lhe um pedaço de bolo de figo, alguns bolinhos de passas, ele comeu e começou a recuperar as forças, pois não tinha comido nem bebido nada durante 3 dias e 3 noites. Davi perguntou: quem é você e de onde vem? Ele respondeu: sou egípcio, escravo de um amalequita. Quem que eram os amalequitas? Eram os que tinham destruído e levado todo mundo. Opa, Davi começou a se interessar. Meu senhor me abandonou aqui quando eu fiquei doente 3 dias atrás. Opa, amalequita, o senhor abandonou 3 dias. 3 dias foi o que a gente levou. Ele começou a fazer as investigações. Atacamos a região sul dos Queritas e Judá e do território de Caleb. Também incendiamos Ziclag, que era a cidade de Davi. Davi fez outra pergunta: você consegue nos levar até os invasores? Ele respondeu: se o Senhor me prometer diante de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu Senhor, eu os levarei diretamente a ele. Lembram que Davi tinha valores? Como um guerreiro, como uma pessoa honesta, ele sabia que quando ele encontrasse alguém ferido e doente, era obrigação dele, de acordo com os valores que ele tinha, acolher aquela pessoa e pelo menos dar o mínimo ali de primeiros socorros para aquela pessoa sobreviver. E foi o que ele e os homens que estavam com ele fizeram com aquele cidadão que estava caído no chão. Só que quando você anda de acordo com os seus valores, Deus vai te dando sinais. Vai te dando sinais para você guiar. E esse egípcio aqui, esse escravo, se tornou o quê? O GPS de Davi. Imagina você, estou indo em direção ao meu rumo, mas qual que é o meu rumo? Para onde que eu vou? Não, seguinte, você sabe aonde eles estão? Sim, sei. Eles não iam sair direto, talvez, para a terra deles, ia ficar muito na cara. Então, aquele escravo que foi cuidado pelos homens de Davi, segundo os valores que eles tinham como homens honrados, se tornou o GPS que Deus mandou para Davi para seguir para o objetivo dele. Muitas vezes na vida Deus vai te dar um destino, vai te dar o objetivo final, mas muitas vezes Ele não te dá todo o trajeto de cara, porque às vezes você vai ficar com medo de ir. Se você soubesse isso, já todo o trajeto para chegar ao objetivo, não, melhor não, Deus, será que não tem um caminho mais fácil? Então Ele te manda dar o primeiro passo, vai. Não foi assim com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mostrarei. Ele disse para Abraão: vai para o lugarzinho tal, você vai passar pelo riachinho, depois vai dobrar à direita, para a esquerda. Foi assim que foi? Não, Deus deu uma ordem e mandou ele ir.
Muitas vezes a gente tem grandes objetivos que Deus coloca no coração da gente e a gente quer que Deus dê todo o mapa. Não, se o Senhor não me der a direção, toda a trajetória, não é de Deus. Não, Deus colocou isso, está de acordo com os valores, você pediu para Deus e de alguma maneira Ele te deu isso como uma palavra, vai, porque no caminho Ele vai te mostrar. Não fica sentadinho, não fica esperando as coisas literalmente cair do céu. Se mova e fique atento aos sinais durante a rota, porque Deus vai falar contigo. Afinal de contas, foi Ele que te mandou aí. Quarta, confie na fidelidade de Deus. Aquela hora onde Davi pediu para trazer o colete, perguntar a vontade de Deus, lá diz o seguinte: Davi orou ao Eterno: devo perseguir os invasores? Olha o tamanho da confiança, né, de Davi. Imagina a situação, né? Levaram a Bianca, levaram as crianças, tudo, e eu tenho que me mexer. Daí eu vou perguntar para Deus: Deus, será que eu devo ir atrás da minha família? Quando a gente deposita a confiança em Deus, as coisas mais óbvias, aparentemente, elas têm que ser consultadas. Muitas vezes a gente fica, não, é esse o plano, vou. Mas será que é isso mesmo, Deus, que eu devo fazer? É por esse caminho mesmo que eu devo seguir? E quando você pergunta e já está confiando que Deus vai te mover até lá, isso se chama o quê? Fé, você já está vendo. Davi já viu quando Deus deu a resposta para ele, porque Deus disse para ele o seguinte: persiga-os, você os alcançará e conseguirá tomar de volta o que levaram. Davi já estava visualizando, Davi já estava crendo, que ele já estava imaginando ele com a família dele. Mesmo que ele estivesse lá, ainda secando as lágrimas. Em Samuel 30:18, diz o seguinte: Davi resgatou tudo o que os amalequitas tinham levado. Resgatou suas 2 mulheres, ninguém morreu e nada foi perdido. Jovens, velhos, filhos, filhas, bens ou qualquer outra coisa, Davi recuperou tudo. Eles ainda levaram as ovelhas e os bois que pertenciam aos amalequitas, e todos gritavam: estes são os despojos de Davi. Davi só queria a família dele, mas Deus deu muito mais daquilo que ele havia pedido lá no início, porque Davi confiou em Deus, colocou os seus planos sobre a vontade de Deus. Ele teve foco e se moveu em direção aos objetivos. Ele ficou atento ao que Deus falava para ele durante essa rota. Ele confiou na fidelidade. E depois de tudo isso, vem a 5ª dica, que eu não tinha me tocado antes. Reconheça quem te ajudou e esteve contigo na jornada. Muitas vezes a gente não volta para trás, que nem aquele leproso, os 10 leprosos, e agradece as pessoas, né, a pessoa, no caso de Jesus, que curou ele, ou aqueles que te levaram até certo ponto e não puderam mais ir contigo, e você foi sozinho, mas eles foram talvez o trampolim e o instrumento de Deus para te colocar lá em cima. E aconteceu o seguinte, olha só que interessante, de 22 a 25. Mas os homens mal intencionados e perversos que tinham acompanhado Davi reclamaram: quem não ajudou no ataque não vai ter sua parte. Ou seja, foram quantos? 600.
200 ficaram esgotados e ficaram cuidando das coisas no meio do caminho. Foram 400. Esses 400, eles disseram, não, isso aqui vai dividir só entre os 400. Aqueles 200 que ficaram para trás, azar é deles. Só ganha quem chegou até o final. Mas será que é assim? Davi os interrompeu. Não é assim que se faz em família, meu irmão. Não podemos agir assim com aquilo que o Eterno nos entregou. Deus nos protegeu. Ele nos entregou os homens que nos atacaram. Quem daria ouvido a essa conversa? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma do que saíram para a batalha. Todos receberão partes iguais. Dali em diante, Davi estabeleceu essa regra em Israel, válida até hoje. Por isso, meu amigo, reconheça e honre aquelas pessoas que fizeram com que você alcançasse seus objetivos. E eu honro aqui nesse momento essa igreja e também a família que me acolheu aqui lá, né? Quando eu era pequenininho, com 13 anos, quando eu vim para cá. Então, minha gratidão, né, a essa igreja, minha gratidão à minha família e todos vocês que de uma maneira ou outra, né, me apoiaram, que até me puxaram a orelha. Na época, os diáconos, eles ficavam ali na porta. Não sei se é do tempo de vocês. E se a gente não tivesse na linha, eles não deixavam você entrar. Estou mentindo? Né? Ou davam um croque em você. Para quem não sabe, os mais novos, croque é dar um cutucãozinho assim. Né? Te alinha, né? Então eu agradeço. Desde, né, os diáconos, a minha família, os pregadores, a todos os que estiveram comigo nessa jornada. Porque Deus, Ele consegue suprir as nossas necessidades. Quando a gente faz os nossos planos de acordo com Ele, Ele dá não só aquilo que a gente pedimos, mas lá em Efésios 3:20, na minha versão diz assim: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Quantas vezes vocês pediram para Deus uma coisa que no seu pensamento era o máximo que poderia acontecer e Ele te deu, como dizem outras versões, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos? Para Davi foi assim. Seguindo esses 5 passos, Davi não só resgatou a única coisa que ele queria, que era a família dele, mas Deus ainda deu muito mais para ele suprir as necessidades dele, mas também para repartir com todos os outros. E eu também sou grato a Deus porque o meu plano de 2005, né, que era ser reconhecido como ginecologista aqui na cidade de Santa Maria, né, Ele amplificou isso de uma maneira que nos meus maiores sonhos eu não imaginaria que poderia dar certo. E essa foto exemplifica o mínimo, né? Que Ele me deu uma família maravilhosa, 3 filhos, me fez morar numa cidade onde a gente gosta muito de morar. A gente gosta muito de Santa Maria, mas lá a gente gosta também muito. Deus me deu não só uma especialização, mas me deu mais uma. E hoje eu trabalho num local onde, eu nem imaginava que nos meus melhores sonhos eu poderia estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. E entender a cada dia, porque isso é uma constante, é uma coisa contínua. Qual que é o próximo passo que Deus quer que eu dê? Porque o nosso propósito, se você ainda não sabe o propósito, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que Deus, para cada um, Ele dá um modo diferente de você fazer isso. E você vai fazendo isso de maneira gradual.
focada naquelas pessoas específicas que Deus quer atingir. Talvez as pessoas que você está atingindo hoje não teria nenhuma outra pessoa no mundo com as características comportamentais, a bagagem de vida, os problemas que você passou, que te moldaram para ser o que você é hoje, para você ser a voz de Deus e ser Jesus para essas pessoas. Então, nos momentos onde você acha que está no fundo do poço, Deus está te preparando para algo muito maior. E eu volto à pergunta: quais são os seus objetivos para esse ano? E para isso eu queria terminar contando uma história. No dia 3 de setembro de 1989, partiu esse voo da Varig, né, da cidade de São Paulo. Os pilotos fizeram seu plano de voo e para cada etapa eles fazem, né, tem um plano de voo específico. E na época esse era um voo que a gente chamaria hoje de pinga-pinga, talvez, né? Porque ele iria de São Paulo até Belém, mas fazendo escala em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz, Marabá e Belém. Quando chegou na última rota, que era Marabá, Belém, foi enviado para eles os códigos de voo. E o plano de voo era o seguinte: você vai colocar a direção 0270 no GPS. Naquela época não era GPS, mas era uma agulhinha que direcionava, uma bússola que direcionava para onde aquele avião que tinha ido. E na época estava acontecendo uma transição, aonde os números que eram só de 3 dígitos passaram a ser 4 dígitos. Ou seja, normalmente para a rota 27 era dado 027. Então, 027 alinhava na bússola e seguia a agulhinha. Não era GPS como é hoje. Só que naquela época acrescentaram mais um 0. E aquilo que era para ser 027, né, ficou 270. E aquele avião que tinha combustível, estava alinhado, tinha feito os objetivos, foi para o destino que foi colocado. Só que era um destino totalmente oposto. Ao invés de ir em direção correta de Marabá para Belém, ele foi em direção à floresta. E em algum momento, porque de Marabá a Belém, se não me engano, são 45 minutos. E naquela época, olha, não é que nem é hoje, tá? Os caras faziam mágica, era agulhinha e eles iam em direção, quando chegava o tempo, a velocidade, e começava ao sinal de rádio do aeroporto próximo a chamar eles sabiam que estavam no destino certo. Só que como eles tinham ido para lá, o sinal de rádio não chegava, o terreno não ajudava muito e o tempo tinha passado. E eles começaram a tentar resolver o problema de uma maneira que não ficasse tão feio, porque esse é um problema feio na aviação, né? E o piloto, né, não quis dar atenção aos sinais que estavam acontecendo. O copiloto avisou: olha, comandante, eu acho que a gente está no rumo errado, já era para ter chegado, eu não consigo sintonizar a rádio aqui de Belém, eu acho que aconteceu alguma coisa, a gente pode voltar, né? A gente tem combustível para voltar. E o comandante: não, o comandante aqui sou eu e eu vou achar o destino. E o comandante começou a prestar atenção em outros sinais que não era para ele prestar atenção. De repente ele viu um rio grande. Opa, lá tem um rio, ó. Onde tem rio tem cidade. Olha o nível, né, de orientação. E ele deu a volta e começou a seguir aquele rio. Alguns tripulantes, as pessoas, né, um desbravador já seria se orientar ali, né, porque você está indo para o norte. De repente você está vendo o sol de frente, você está indo para onde?
o oeste, né? O sol está se pondo. Até o desbravador, hoje em dia, com a especialidade ali de pesquisador, um pioneiro que tenha bússola e mapa, já sabe disso. Mas não, ele não quis escutar ninguém. E o que começou a acontecer foi o seguinte: ao invés de ele ir para Belém, ele foi para lá, viu que estava errado, começou a serpentear um rio, e o combustível começou o quê? A acabar. Não foi a direção certa, não teve atento aos sinais no caminho, foi arrogante, prepotente, não quis pegar ajuda, e o final, infelizmente, foi isso. O avião caiu no meio da floresta amazônica. 12 pessoas morreram, levaram 3 dias para achar, porque também lembro, não tinha sinalização, ele também não sabia para onde ir, e as pessoas começaram a procurar, até que alguns ali, que provavelmente também fizeram desbravador, na especialidade ali, o classe de líder daí, conseguiram andar no meio da selva, né, até achar um povoado para pedir ajuda para aquele avião que tinha caído. Qual é, eu volto a perguntar, a sua rota de voo para 2023? Você já fez isso? Você já fez planos para esses planos serem levados a Deus em busca de resposta, mesmo para coisas muitas vezes óbvias? Será que eu devo ir buscar minha família, Senhor? Vai, e você vai conseguir, foi a resposta de Deus. Que você possa chegar em casa e seguir o que está lá em Filipenses 3, de 12 a 14. O título dessa parte na Bíblia, onde eu estou lendo, diz o seguinte: olhando para o alvo. Se você não sabe ainda qual que vai ser o número que você vai colocar na sua bússola, igual foi desse avião, leia o seguinte: não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Que o seu alvo, realmente no seu plano de voo, possa ser Jesus. Que você possa escutar Ele direcionando a sua vida todos os dias e ajustando pequenos desvios na rota que eventualmente aconteçam. Meu desejo é que você não seja arrogante ao ponto de não escutar a voz do Espírito Santo dizendo para você que não é por aí. Muda, volta, nem que seja para onde você estava, mas não vai para onde a sua cabeça mandar, sem a confirmação e sem a direção de Deus. Nesse momento a Jennifer vai cantar uma música que fala sobre renovação de votos. Que nesse momento, ao escutar essa música, você realmente possa fazer planos com Deus agora. Ele vai colocar no seu coração um objetivo, uma direção, e que você possa realmente perguntar para Ele: é isso mesmo, Deus? Confirma para mim isso. E se você realmente quer que Deus seja o centro da sua vida, eu peço para você que, num gesto de entrega a Deus, você se levante enquanto a Jennifer estiver cantando, para que realmente isso possa ser um símbolo público de que você, nesse momento, no dia 31 de dezembro de 2022, ajustou a rota da sua bússola em direção a Cristo.
presença descansei, meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por Tua bondade e Teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a Tua voz, levando paz aos corações. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Querido Deus, somos gratos como o modo como o Senhor fala através de nós, o modo como o Seu Espírito Santo nos move a mudar a nossa rota, Senhor. Sabemos que por muitas vezes esse ano nós tentamos seguir o que o nosso coração mandava, tentamos fazer as nossas escolhas e esquecemos muitas vezes de qual realmente deve ser o centro da nossa vida, que é Cristo Jesus. Te pedimos nesse momento em que estamos de pé como um sinal de entrega, Senhor, que o Senhor nos dê forças, nos dê fé para acreditar que realmente os sonhos mais altos que o Senhor tem para a nossa vida são possíveis. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a direção correta no meio do caminho e que no momento que muitas vezes nós fraquejamos, pensamos em desistir, o Senhor nos renove e nos dê forças, assim como deu para Davi, através da Tua palavra, através das histórias onde nós já sentimos a presença Sua em nossa vida, para que possamos seguir em frente
e levar as pessoas conosco, as pessoas que nos veem e nos veem diferentes, porque nós não seguimos o padrão desse mundo, mas seguimos o alvo que é Cristo Jesus, a convidá-las a seguir conosco, Senhor. Nos dê um excelente 2023 na sua companhia, que todos os nossos medos e receios em relação ao próximo ano se transformem em fé, esperança e a certeza de que o melhor está preparado para cada um de nós, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.